Capítulo 2. Crescimento da Igreja e o Laicato. Meu livro, Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja, publicado em português pela editora Vida, foi útil a muitos pastores. A primeira parte do livro trata do meu livramento da ambição pessoal e do medo. Esses dois traços devastadores impedem que os dirigentes da Igreja vejam um dos aspectos cruciais do crescimento, isto é, o uso conveniente dos leigos. O tempo é uma mercadoria limitada, visto como cada dia tem apenas 1440 minutos. A energia é outra mercadoria limitada, visto como há poucas coisas que o homem pode fazer antes que o corpo exija descanso. Assim sendo, como posso conseguir 500 mil membros em 1984 com essas limitações que me afetam do mesmo modo que afetam o leitor? Aprendi a usar os leigos da minha igreja na obra do ministério. No presente momento tenho mais de 18 mil dirigentes de grupos familiares. São assistentes não remunerados em nossa igreja. Eles formam a base de meu ministério local. Antes de entrar em detalhes sobre o êxito absoluto deste sistema, há diversos problemas básicos que precisam ser considerados. Que posição ocupa o leigo em sua igreja? Tome, por exemplo, o novo dicionário Aurélio, e veja o verbete leigo. Diz lá, que não é clérigo, laical, laico. Que é estranho ou alheio a um assunto, desconhecedor. Receio que o dicionário tenha registrado a errônea concepção geral que a maioria dos cristãos tem com relação ao leigo. Tenho para mim que a carta de Paulo à igreja de Éfeso é um dos mais claros e abrangentes ensinos que ele apresenta com relação ao papel que cada um de nós deve desempenhar na igreja. Paulo escrevia da cela de uma prisão. Sua mente havia projetado longas horas concernentes à sua experiência no ministério. Agora, sem a distração de quaisquer grandes alterações, ele nos dá no ministério nossa mais importante tarefa. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versículo 11 e 12. A tarefa que Paulo considera de primeira importância no ministério é a preparação dos leigos para essa obra. À medida que cada pessoa entra para o corpo de Cristo, automaticamente é arrolada num programa de treinamento no ministério. De fato, ao ler o livro de Atos, nunca vejo Deus concedendo ao recém-convertido a escolha de ser ativo. Quando os novos convertidos entram para nossa assembleia, chegam com uma fé vigorosa. Se ficarem sentados, sem ter o que fazer, tornar-se-ão passivos. Portanto, é imperativo que os recém-convertidos entrem para a igreja como ativos participantes no serviço. Minha experiência, no decorrer desses anos todos, mostra que com treinamento adequado, os leigos se tornam um instrumento mais eficaz que temos para evangelizar. Na conquista de alguém para Cristo, há necessidade de um elo de confiança entre a pessoa que dá testemunho e a que o recebe. Às vezes um estranho ganha uma pessoa para Cristo, mas na maioria das vezes tem de haver uma afinidade pessoal. Todo recém-convertido tem esta afinidade, seja com os membros da família, com amigos, ou com colegas de trabalho. Toda pessoa que o recém-convertido conhece é novo membro da igreja em potencial. Esta afinidade, consolidada no decorrer dos anos, não deve ser menosprezada. Os novos convertidos também possuem uma nova fé que em geral brilha com o sentimento de perdão e aceitação. Uma vez treinados, podem transmitir essa fé a outros que os conheceram antes da conversão, e fazê-lo com eficiência. Às vezes acho que os recém-convertidos são muito agressivos. Podem até manifestar certo entusiasmo imaturo. Todavia, se canalizarmos suas energias de maneira conveniente, se tornarão testemunhas eficientes. O apóstolo Paulo perseguia a igreja com todas as suas energias, crendo sinceramente que esta nova seita judaica era uma força destrutiva. Dominado por Cristo na estrada de Damasco, passou a proclamar a Cristo, com zelo, aos judeus e gentios. Contudo, seu zelo foi fonte de grande perseguição.
No capítulo 9 de Atos, Lucas conta que os discípulos enviaram Paulo de volta à sua cidade natal, Tarso. No versículo 31 temos uma informação muito interessante. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. As igrejas gozavam de tranquilidade desde que Paulo partirá. Não obstante, sabemos que Paulo passou a ser uma testemunha operosa depois de treinado pelo Espírito Santo. Talvez os membros da igreja mais problemáticos assim o sejam porque nunca foram reconhecidos e desafiados. Um membro apático nunca cria problemas. Que posição ocupam os leigos em sua igreja? Se você os considera como colegas em potencial, testemunhas capazes e extensões ativas de seu ministério, sua igreja pode crescer de forma dinâmica. Como é que treino meus leigos? Há diversos passos a seguir quando o recém-convertido começa a receber treinamento. Passo N graus 1. Mostre-lhes o quanto são importantes para a igreja como um todo. Numa igreja grande é possível que se desenvolva um senso de insignificância. Quanto maior a congregação, tanto menos manifesto ou conhecido se torna um membro. Não obstante, como no corpo físico cada célula é importante, o mesmo se dá no corpo espiritual. Os novos membros devem saber que Deus lhes deu um dom muito necessário a todos os membros da igreja. Devem saber que são importantes. Passo número 2. Motive-os. Uma das mais importantes coisas que o pastor pode fazer é motivar os membros de sua igreja. Para motivar alguém, é preciso que o próprio pastor esteja motivado. É por isso que na primeira parte deste livro trato dos recursos pessoais. Os sermões devem ter uma finalidade. Não devemos apresentar assuntos que não têm significado algum para as pessoas que nos ouvem. Faz alguns anos, um pastor norte-americano veio falar à minha igreja. Ele começou criticando os norte-vietnamitas e os horrores da guerra no Vietnã. Embora fosse este um assunto de interesse para os cristãos norte-americanos, para os coreanos fazia pouco sentido. Poucos perceberam que eu estava acrescentando meu sermão ao que estava sendo pregado em inglês enquanto o interpretava. Após a reunião, o pastor visitante ficou muito contente com a reação dos membros da minha igreja. Ele nunca ficou sabendo que eles não tinham ouvido seu sermão. Achei, porém, que era importante que o meu povo fosse alimentado e motivado, por isso tomei a liberdade de acrescentar minha mensagem ao sermão daquele pregador. Passo número 3. Reconheça-os. Entregamos certificados a todos os que concluem o treinamento. Quando os novos membros veem que outros foram reconhecidos por haverem realizado fielmente um curso de estudos, eles também desejam ser reconhecidos. Passo número 4. Elogios. A vida comum tem pouco motivo de elogio para a média das pessoas. Todos nós queremos que outros pensem que fizemos algo de valor. Isto aumenta nosso senso de dignidade e melhora nossa autoimagem. Todos nós podemos encontrar algo que criticar nos outros, por isso mesmo todos têm algo que merece louvor. O reforço positivo funciona, quer no trato dispensado a uma garçonete no restaurante, quer no trato dispensado aos membros da sua igreja. Se elogio os novos membros que entraram para o treinamento, descubro que há muitos outros que desejam ser treinados. Agora que os novos membros desejam ser treinados, tenho um programa engrenado para atender às suas necessidades. Temos 2 institutos bíblicos. Um destina-se aos leitos, o outro é para os que são chamados ao ministério de tempo integral. Aqui vamos concentrar-nos no Instituto Bíblico para os leigos. Nossos cursos são claramente definidos, os objetivos claramente declarados, os resultados que esperamos são claros. Todo recém-convertido precisa conhecer aquilo que crê. E por que crê nisso? Sua experiência inicial de conversão não durará muito tempo quando os ventos da provação soprarem em sua vida. Ele precisa estar bem alicerçado nas Escrituras. Não obstante, devemos ter sempre em mente que não estamos preparando um pastor, mas treinando um leigo com a finalidade de torná-lo numa testemunha mais eficiente do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto,
Esse treinamento tem de ser muito prático. Não vamos enchê-lo de teologia. É preciso lembrar que a pessoa que trabalha é responsável por obter o sustento da família. Também ela não terá de falar de teologia com os companheiros de trabalho. Ela terá de falar-lhes de Cristo, de uma maneira clara e compreensiva. Além disso, deve receber treinamento prático em evangelização. Deve aprender a maneira correta de dar testemunho. Só porque um recém-convertido é motivado e sincero, não quer dizer que já sabe como testemunhar com eficácia. É preciso que receba os fundamentos bíblicos de como viver com êxito a vida cristã. Precisa aprender a importância de contribuir. Aprendendo a contribuir, trará as bênçãos de Deus sobre sua vida material. Nunca dou para receber, disse-me alguém certa vez. Não obstante, nunca seremos mais morais do que Deus. Ele diz-nos que devemos dar para receber. Em realidade, diz-nos que o motivo de não termos é porque não damos e não pedimos. Uma vez que o recém-convertido concluiu o curso de estudos, que em geral dura 2 anos, está preparado para ensinar num grupo familiar. Não tenho como acentuar a importância de que o pastor veja os membros de sua igreja como extensão de seu próprio ministério. Eles são os elementos que fazem aumentar as suas 10 a 14 horas por dia de serviço potencial, para uma soma inumerável de horas. São os meios pelos quais o pastor pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Descobri, portanto, o segredo da ubiquidade. Estou em toda a Coreia, todos os dias, mediante meus membros fielmente treinados. Paulo diz que o propósito central do ministério é 38 muito mais do que números livro laicato 39 treinar os santos para servir. Se o pastor não obedecer à admoestação do Espírito Santo, sua igreja não atingirá o potencial pleno. Deus não considera o ministério leigo uma questão opcional. Espera que os membros da igreja sejam testemunhas ativas do Evangelho de Jesus Cristo. A próxima vez que você estiver perante a congregação, olhe bem para ela. Olhe para os rostos das pessoas. Observe seus olhos. Aí mesmo, na sua congregação, está o maior recurso ministerial de que você dispõe. Ame-os, alimente-os, mas não se esqueça de treiná-los. Está você tão comprometido com os seus leigos como espera que estejam com você? Um dos problemas que os membros de sua igreja podem estar enfrentando é um senso de insegurança. Como líder, você é para eles uma figura paterna. Eles devem respeitá-lo e estar dispostos a seguir não apenas suas palavras, mas também suas ações. Se seus leigos sentem que a igreja é só um ponto de parada e que o pastor busca uma igreja maior ou melhor alhures, não terão o senso de segurança necessário ao contínuo crescimento da igreja. A esta altura, devo fazer-lhe uma importante pergunta. Está você disposto a passar os próximos 10 anos conduzindo este rebanho? A menos que a resposta seja um retumbante sim, seu povo já o sabe por intuição. Você nunca terá um crescimento dinâmico da igreja se não estiver disposto a entregar a vida e o futuro ao povo a quem serve. O crescimento da igreja exigirá que o povo acompanhe o líder numa nova e refrescante visão. Todavia, os membros da igreja não seguirão um plano se acharem que este pode ser mudado no futuro. O modo de criar segurança no coração dos leigos é assegurar-lhes que você veio para ficar. Você está pronto a obedecer ao Espírito Santo caso ele decida mudá-lo, mas está pessoalmente comprometido com ele sem o mínimo desejo de deixá-los. Mais adiante vou apresentar o segredo do planejamento apropriado para o crescimento da igreja. Antes, porém, precisamos falar deste importante problema da perspectiva do leigo. Nunca pode haver mais de uma visão na igreja. Como líder, a visão deve vir do pastor. Já escrevi sobre como obter do Espírito Santo uma visão nova, mas a esta altura devo acentuar que essa visão deve ser comunicada com clareza aos membros de sua congregação. Quando pela primeira vez o Espírito Santo me deu uma visão de 200.000 membros em 1982, meditei muito sobre este alvo, que não era meu, o Espírito Santo colocou-o diante de mim. Este alvo se originou de minha comunhão com o Espírito Santo. Com base no alvo,
lancei um plano quinquenal, e para atingi-lo, orçamos nossa renda. Depois comuniquei ao meu povo a visão, o alvo e o plano. Ministrei a palavra de Deus com o propósito de dar maior motivação ao povo no sentido de atingirmos o alvo. Portanto, meu ministério nos domingos era planejado com um propósito claro. Meu povo sabia para onde íamos, por que íamos e como chegaríamos lá. Para alcançar este senso de direção, aprendi a pregar dominicalmente sobre um assunto de importância que motiva os leigos a continuar trabalhando, orando e contribuindo para o propósito e alvo definidos. Outro fator que gera confiança no coração dos leigos é a honestidade. Se cometo um engano, confesso perante a congregação. Nunca coberto um erro que porventura eu tenha cometido. Contar a verdade ao meu povo, doa ou não, leva-o a crer naquilo que digo. Nada será mais destruidor da credibilidade para com o povo do que exagerar ou dizer algo que não corresponda à realidade. Quando comecei a confessar as falhas perante meu povo, senti grande medo. Minha maneira natural de pensar dizia-me que a congregação não mais me respeitaria, e assim, por amor a ela, eu deveria encobrir tudo. Mas depois de muitos anos de contar-lhes a verdade, o amor das pessoas por mim é mais forte do que nunca. Já não pensam que sou perfeito, mas me veem como um homem honesto. Ao viajar por esse mundo de Deus e pregar em grandes conferências e cruzadas, recebo muito dinheiro. Que faço com ele? Se eu quisesse, poderia morar numa casa grande e bonita, ter muitos empregados, dirigir um senhor carro e viver como um rei. Meu povo me amaria do mesmo modo. Porém, o desejo do meu coração é dar. Quando percebo alguém em necessidade, dou automaticamente. O restante do dinheiro que recebo, dou para o Ministério de Extensão Internacional. Por que faço isso? Porque Deus pôs no meu coração o amor de contribuir. Meu povo me vê contribuir, embora raramente eu fale sobre o assunto, e isto lhes serve de exemplo. Na verdade, acho difícil falar aqui a respeito de minha contribuição pessoal. Mas estou disposto a expor-me, na esperança de que traga algum auxílio ao leitor. Não creio na pobreza. Se eu não ganhasse dinheiro, não teria o que dar para a obra de Deus. Creio que Deus deseja que prosperemos espiritual, física e financeiramente. Mas para sermos abençoados financeiramente, precisamos aprender a dar. À medida que dou para a obra de Deus, Deus me dá em grande abundância. Contudo, resolvi reaplicar essa abundância em sua obra. Visto que minha esposa e eu gostamos de viver uma vida relativamente simples, com algum conforto, não precisamos de muito dinheiro. Esta atitude tem produzido dois importantes resultados. Sendo pastor da maior igreja do mundo, meu nome é conhecido por toda parte. Os repórteres estão sempre me entrevistando quando viajo. Não somente minhas palavras, mas as minhas ações e motivos estão constantemente sob vigilância. O levar uma vida simples, mas confortável, não põe em jogo meus motivos. Em segundo lugar, o sistema tributário da Coreia difere da maioria dos países ocidentais. Os donativos feitos à igreja não são isentos de impostos. Os dízimos que os membros entregam à igreja não são dedutíveis do imposto sobre a renda. Os membros de nossa igreja contribuem porque amam a Deus. Contribuem, também, porque me veem dar o exemplo. Contando nossa igreja atualmente com 330 mil membros, é impossível um contato pessoal com cada um deles. Gostaria de ter esse contato porque os amo. De bom grado daria vida por eles e eles sabem que isso é verdade. Como, porém, demonstro meu amor aos leigos de minha igreja? Criamos um sistema pelo qual posso estar em contato com cada um dos 330 mil membros. Posso visitar cada um deles quando tenho uma necessidade pessoal. Como é possível isto? A resposta é simples: pelo sistema de grupos familiares.